Saúde a todos com a paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Edificante. Hoje eu quero falar aqui para você que dia 2 de novembro é o feriado de finados, que é o Dia dos Mortos, pessoas que morreram por meio de morte física. Mas eu quero falar aqui para você do perigo da morte espiritual à luz da Bíblia. Queridos, nesse texto eu quero falar a respeito da morte espiritual, o perigo da morte espiritual. E com isso, com base na Bíblia, vamos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 ao 3, para você ver a igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras e que tem nomes de que vives e está morto. Ser vigilante e confirma o restante que estava por morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão e não saberás a hora que te virei. Então nós vemos, igual eu falei na abertura deste vídeo, que dia de finados é dia 2 de novembro, que representa pessoas que morreram, morreram por meio de morte física. Mas nesse vídeo eu quero falar a respeito de uma morte que é ainda pior ainda, uma das mortes, a morte pior ainda, que é a morte espiritual. Como assim morte espiritual? A morte espiritual ela se dá por meio de um esfriamento espiritual na vida de um cristão. O cristão ele começa a passar a não sentir mais a presença de Deus na sua vida. E a morte espiritual ela é muito perigosa. Ela se dá também por meio da pessoa na prática do pecado e que o Espírito Santo se retira da pessoa. Nós temos exemplos bíblicos de pessoas que o Espírito Santo se retirou, o Espírito de Deus se retirou por meio dessas pessoas. O primeiro exemplo bíblico que eu quero citar é o exemplo de Sansão. A Bíblia diz lá no livro de Juízes que Sansão ele cometeu algo errado e o Espírito de Deus se retirou dele. Agora, um exemplo bíblico de uma pessoa que percebeu que a presença do Senhor iria se retirar dele e ele clamou pelo Senhor foi Davi. Davi, no Salmo 51, ele faz a oração em que fala pedindo ao Senhor que renovaria as forças dele por causa do pecado dele. Davi, o Espírito do Senhor se retirou dele e com isso ele clamou para que o Espírito do Senhor se renovasse nele. Então nós vemos esses casos aí bíblicos e muitos outros que nós podemos destacar, mas eu destaquei a respeito de Sansão e Davi. Então a morte espiritual ela se dá por meio do esfriamento, a pessoa na prática do pecado, a pessoa vivendo da maneira que desagrada a Deus e com isso o Espírito Santo ele se retira da pessoa e com isso ocasiona a morte espiritual na pessoa. A pessoa fica fria espiritualmente, a pessoa perde a esperança. Quando nós olhamos a morte física, um dos sentidos da morte física é que a morte física ela não tem mais, a pessoa perde a comunicação com outras pessoas. A pessoa por meio da morte física ela passa a não sentir mais temperatura de mais nada. A morte física ela traz essas coisas. A morte espiritual nós podemos interpretar da mesma maneira. A pessoa ela passa a não sentir mais e se bestar, ela passa a não ver que ela está morta espiritualmente, porque aí agora eu adentro nesse texto que eu li, que é em Apocalipse, ao anjo da igreja escrevendo na igreja de Sardes, tem nomes que vive, mas está morto. Ou seja, a igreja de Sardes ela tinha nome que vivia, ou seja, para ela estava viva, mas na verdade Deus que contempla o seu coração, Deus que vê além do que o homem não vê, Deus contemplou aquilo ali, que a igreja de Sardes ela estava morta e ela não sabia. Tem nomes que vivem,
mas está morto. A pessoa que está morta espiritualmente, quando ela assusta, já é tarde demais, ela já está morta espiritualmente, já passou do limite, já está morta espiritualmente. E isso é o perigo da morte espiritual. Nós temos que tomar cuidado. A pessoa passa a não sentir mais Deus, a pessoa passa a não sentir mais a temperatura. A pessoa na morte física não sente temperatura, e com isso, na morte espiritual, a pessoa não passa a não sentir mais Deus. Um dos perigos também é a pessoa passa a ter a mente cauterizada. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, ele cita a expressão mente cauterizada. O que é mente cauterizada? A mente cauterizada reflete a pessoa que perdeu esperanças, perdeu crença, uma pessoa que está com a consciência morta. E isso é um perigo muito grande. A morte espiritual, ela ocasiona esses malefícios para a vida de um cristão. E com isso, igual eu citei na abertura desse vídeo, a igreja de Sardes tinha nome que vive, mas estava morto. E continuando o texto, o Senhor fala: arrependa-te enquanto é tempo. E com isso nesse texto, nesse vídeo eu te falo: arrependa-te enquanto é tempo. Busque do Senhor a restituição espiritual. Porque além da morte física, trazer malefícios, que a pessoa vai para a sepultura, aí não tem mais retorno da pessoa fazer o que deveria fazer enquanto estava vivo. A morte espiritual, ela vai trazendo grandes malefícios para a pessoa. Mas a morte espiritual tem reversão. É a pessoa se arrepender dos seus pecados e procurar consertar sua vida com Jesus. E aqui nesse texto da igreja de Sardes, o Senhor, ele dá um ensinamento: arrependa-te enquanto eu não virar como ladrão. E o Senhor vai vir quando a gente menos esperar na nossa vida. O Senhor pode vir através do arrebatamento da igreja, mas o Senhor também pode vir individualmente para nós. Como assim? O Senhor pode ceifar, o Senhor pode permitir com que nós descemos a sepultura. E a partir do momento que descermos a sepultura, não tem mais reversão daquilo que nós fizemos aqui. Como assim? O que nós fizemos aqui vai definir se nós vamos ter uma vida eterna com Cristo ou nós teremos a condenação eterna. E eu te pergunto, como está a nossa vida com Cristo? O que o diabo mais tem feito no nosso dia a dia, o diabo mais tem feito durante esse mundo secular é matado muitos cristãos. O diabo tem matado muito cristão espiritualmente falando. E nós temos que tomar muito cuidado, porque pode acontecer que nós podemos estar relacionados a essa igreja de Sardes. Tinha nome que vive, mas estava morta. E que você possa ser edificado com essa palavra e que nós possamos buscar de Deus como está a nossa vida com Deus. Como tem sido a nossa vida com Deus. Nós estamos vivos mesmo de verdade, espiritualmente falando? Vamos buscar de Deus a misericórdia, vamos buscar de Deus a graça, vamos buscar de Deus o discernimento de como está a nossa vida com Deus. Se nós estamos igual à igreja de Sardes, vamos buscar um renovo de Deus a cada dia. E se você está morto espiritualmente, se você está notando que não está sentindo mais Deus, peça a Deus o discernimento, peça a Deus o renovo para a sua vida, peça a Deus a restituição daquilo que você perdeu espiritualmente. Deus, Ele quer restaurar você. Deus, Ele quer transformar você. Então, basta se arrepender dos seus pecados, voltar a Cristo. E também você, cristão, que está na igreja e percebe que não sente mais Deus. É tempo de arrepender dos pecados, é tempo de mudar de vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você seja edificado. Se inscreva nesse canal e que você seja edificado com essa palavra no nome de Jesus.